Então vamos lá, né? Nosso capítulo 5. Operações seletivas. Eles vão parar no lugarzinho punk de novo, hein? É um lugarzinho meio macabro. É uma cidadezinha bem sombria. Acho que é a primeira vez, não me lembro se já tinha sido falado desses jogadores, desses soldados aí que ficam captando energia e fazendo a seleção. Nós vimos isso em algum outro livro, não lembro. Esse tipo de evento. Dos livros anteriores, não me lembro. Também não me lembro. Um ambiente como esse aí? Não, esses soldados que ele fala que ficam fazendo a seleção lá, né, de acordo com a energia de cada um. Que já apareceram no capítulo anterior. Né? Eu não me lembro. É assustador esse negócio. A gente tem que ser bonzinho aqui, sabe? Senão a gente tá ferrado, né? Os caras ficam separando ali, você pra lá, você pra cá. E aí? Cara. Juízes implacáveis, né? Eu falei errado. Juízes implacáveis. Um seletor de frequência. No capítulo anterior, eles tinham chegado ao palácio, né? Eles foram chegando à cidade, chegaram, vamos dizer assim, no centrinho da cidade, né? E aí eles foram encaminhados lá, que no dia seguinte eles teriam uma audiência com alguém lá, né? Aí esse dia seguinte chegou, que foi esse capítulo que nós vamos ver agora, né? Aí aqui fala, né, que sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Então eles passaram uma espécie de selecionamento, né, para ver quem tinha culpa no cartório, quem não tinha, né? Aí até ele fala assim: reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Será que o cara já morreu doidão ou ficou lá? Desequilíbrio mental. É difícil dizer, né? Mas o ambiente que ele frequenta lá não é propício a pessoa ficar normalzinho, não. Observei-lhes o aspecto enfermiço, quer dizer, doentio, né? Sim. Pelo espírito de todos que aí se enclausuravam, pacientes, espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia, do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. Perseguem a experiência humana. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação transparecia de todos os rostos. O som do silêncio, tinha uma propaganda da Philips que falava: ouça o som do silêncio. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente o instrutor elucidou. Esse parágrafo aí que foi, eu falei. Saúde. Obrigado. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão, para facilitar o serviço judiciário, é, por isto mesmo, das mais completas. Quer continuar aí, Leonel? Vai. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores
que não nos alteraram a união, situávamos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos recordando as pinturas a óleo, nas oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? Aí já é a pergunta 1, parágrafo seguinte. Sim. A questão número 1. Cada mente vive na companhia que elege. Comente. Sim, André. Daí o André entra, né? Quer dizer, o orientador que responde. É o Gregório, né? Gregório. É isso. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhantes princípios parecem para quem respeita o corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas acolhidas nesse sítio veio ter aqui obedecendo às forças de atração, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefa de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram por meio de delitos reiterados da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização, ou seja, fixação no erro. Não encontraram senão um manto de sombra em que se envolveram e desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas em que elas se afinam, agregando-se mutuamente, e este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destrutivas que lhes marcam a entrada. A estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas, que imperam ditatorialmente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. É isso aí, né? Depois já entra a segunda, né? Esse companhia que elege aí, o elege é meio forte, né? Porque, na verdade, as suas atitudes é que levam para você em direção a esses grupos, né? Que ele diz aí de criaturas desencarnadas que se envolveram e desvairadas sozinhas, procuraram criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a esse imenso cortiço com toda a bagagem de paixões destruidoras, né? Então, quando você se deixa levar por isso aí, né? Você ignora aqueles que estão querendo te ajudar, né? Uhum. O elege aí é meio forte, né? Eu acho que ninguém quer coisa ruim, né? Mas indiretamente você acaba elegendo eles, né? Acaba escolhendo eles como companhia, por causa da sua vibração, né? Da sua maneira de agir, né? Isso, suas atitudes erradas, enfim. Isso, sua frequência, vamos dizer, né? Eu penso que assim, ele coloca aqui assim ainda, semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele, ou seja, estando encarnado ou desencarnado. Então, quando ele coloca assim, que cada mente vive na companhia que elege, é que você, vamos dizer assim, você é como que funciona como um imã atraindo companhias do mesmo teor do tipo de pensamento que você tem. Sim. E ao desencarnar, você é como que atraído para companhias desse mesmo nível. Na própria literatura espírita é colocado de outras situações semelhantes, na qual é assim. Eu li muito quando eu era da Mocidade Espírita, eu li muito os livros do Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio é, vamos dizer assim, um André Luiz do povo jovem.
ele descreve muitas situações muito semelhantes a essas. Eu lembro até hoje um dos livros dele, em que eles estavam justamente indo num local parecido com esse, onde existia uma música, sabe aquelas músicas que você costuma escutar, que fica, sabe aquele tum, 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 uma música assim meio psicótica, né? As pessoas escutam aquilo e são como hipnotizadas por aquele som. E aí eles estavam indo e eles estavam vendo as pessoas como que atraído, como se fosse um imã para aquele local. É afinidade de pensamentos. Acaba que as pessoas vão automaticamente, vamos dizer assim, porque a pessoa chega num nível de desarranjo mental tão grande, elas não conseguem resistir a esse tipo de atração. É diferente da gente, que a gente ainda tem, a gente estuda, a gente pensa, a gente faz. Essas pessoas que frequentam esses baile funk, essas coisas, esse povo tá nessa sintonia. Não tô dizendo que funk é ruim, mas tem, assim como tem rock bom, rock ruim, música popular boa, música popular ruim, tem funk que pode ser até pode ser bom, mas na maioria músicas assim hipnóticas. Então funciona a mesma coisa para o desencarnado. Delirantes, vamos dizer, né? Sim. E o cara, sobre o efeito de droga, o cara muda a química mental dele, né? Cerebral, vamos dizer, e o cara deve sintonizar, entrar nessa frequência aí de corpo e alma, literalmente, né? São músicas que são drogas nos dois sentidos, né? Droga porque te dopa e droga porque é uma droga mesmo. É uma droga. Mas eu falei que esse eleger é muito forte, porque na verdade é uma eleição indireta, né? O cara é quase que ele não pensa, né? Ele está sendo atraído por aquilo ali. Isso. Então ele não tem nem capacidade de escolher nada, ele vai no embalo. O cara vai no fluxo, não como vai no fluxo. Aí. Porque às vezes a pessoa diz assim, você fez sua escolha. Eu dou sempre o seguinte exemplo, né? Eu discuti isso muito uma vez com o cara. Você fez sua escolha. Tá bom, mas é um exemplo. Você estava desempregado e apareceu um subemprego. Eu vou ficar desempregado? Não vou, né? Então eu fiz uma escolha obrigatória. É uma escolha compulsória, né? Eu só tinha aquilo ali para escolher. Qual é a sua escolha? Você vai ficar parado ou vai aceitar um emprego que não vai ganhar tão bem? Você vai ficar... É um subemprego. Amigo, é o que tem para hoje. Estou passando fome, é o que tem para hoje. Então eu vou nessa. Então não é uma escolha, é uma escolha, mas é compulsória. Porra. É falta de escolha. Não tem escolha para você ter duas situações que você pode se sentir melhor numa ou na outra, né? Assim, mais próximas, sei lá, é muito complicado esse negócio de escolha. O cara vai no embalo aqui, né? Ele tá tão envolvido com aquilo ali que ele não para nem para pensar, pô, será que se eu ficar aqui vai ser bom? Não tem como escolher, pô, né? Tem muito. Não tem, pô. É terrível, né? Porque, assim, você tem, o espírito, ele tem o poder de cortar, né, de mudar o seu rumo. Só que essas pessoas já estão tão envolvidas nisso que é muito difícil eles mudar o rumo, porque estão completamente envolvidos naquilo ali. Então, isso aí não chega a ser um livre-arbítrio, é um preso-arbítrio. O cara tá preso. Força de atração, é físico. É um negócio assim que é difícil, porque a sintonia dessas pessoas é tão grande nesse tipo de pensamento que é muito difícil eles conseguirem saírem sozinhos, muitas vezes. Aí é como se fosse uma atração magnética. É muito difícil. Mas ele visa obedecendo a força de atração, incapaz de perceber a presença de benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefa de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório, e que se precipitaram por meio de delitos reiterados da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro.
É um vício, né? É um vício. Porque aqui um pouquinho antes, ele coloca assim, o perispírito de todos os que aí se clausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Então o perispírito deles era tão grosseiro que vamos dizer assim, esses espíritos benfeitores tentavam alertar, mas eles nem enxergavam. Sim. E aí o que ele coloca é isso. Essas pessoas estavam ali por afinidade de pensamento. É quase um vício, né? O cara se vicia naquilo ali. Não é nem tão bom para ele, mas ele está viciado naquilo, naquele fluxo que o Noel falou. O fluxo está bom. Fluxo. Então, vamos de fluxo. É igual o cara que é viciado em prostituição. O cara não sai lá da casa da mulherada, pô. Ele se transforma num vício, aquilo ali, né? Um vício sexual, como tem o vício da cocaína, tem o vício da... Enfim. Mas a condição o teor é tão baixo, etc., a frequência é tão ruim, tão baixo, mas ele sente prazer naquilo. Por incrível que pareça, né? Mas aquilo satisfaz a ele naquele momento. Ele está naquela vibração, ele está naquele ímpeto, né? Então como todo vício, né? É prazeroso. O cara toma cachaça, sabe que tá morrendo, mas faz bem para ele fica desligado. Acabou. Ele passa um tempo da vida ali que ele não pensa em problema, não pensa em nada, tá anestesiado. Então... Satisfaz. Preenche o ego dele, né? Não sei se vocês lembram, acho que foi nos Mensageiros, não tenho bem certeza. Lembra que eles foram buscar alguns trabalhadores que estavam encarnados quando eles estavam dormindo, né, para poder levar para fazer um trabalho lá no plano espiritual. Então eles aproveitaram o momento da noite que eles estavam dormindo, que o espírito podia se desligar do corpo. Aí não sei se vocês lembram que teve um lá que estava na companhia de algumas amigas, né? Não sei se vocês lembram. Sim. Primas. Não infelizmente é assim, é a sintonia. Com certeza. Orar e vigiar, mais uma vez. Orar e vigiar. Todos nós somos sujeitos a isso, né? Estudar, né? O livro dos médios fala isso aí em cada página, cara. Eu acho que em cada página ele repete a palavra estudar. Pra você se precaver, né? Mas o conhecimento é a melhor forma de você mudar, né, as coisas. E isso vale tanto aqui como vale no estudo, na nossa vida diária, né? O estudo, a educação sempre vai ser um instrumento poderoso aí para mudar as coisas, né? Porque aí, então, aqui quando ele fala que cada mente vive na companhia que elege, é porque a gente elege de acordo com a nossa afinidade. Aí vem a segunda questão, né? André questiona por que motivo confere o Senhor, aqui no caso Deus, né, atribuições de julgamento a espíritos despóticos. E o que o orientador explica? Logo em seguida aí, ó. Vai lá, não. Exclamei em voz sussurrante, por que motivo o Senhor atribuiu a julgadores e espíritos despóticos? Despóticos são tirânicos, né? Sim. Tirânicos. Por que estará a justiça nessa cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Gúbio estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou, né? Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ademais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Vaguei o olhar em derredor e confrangeu-se-me em toda a alma. A comunidade das vítimas arrebatadas aos montes, como se fossem animais raros para uma festa. Predominavam a humildade
e a aflição, mas entre os sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. A frente de vasta tribuna fazia sobre a galeria laterais abarrotadas de povo, compactada multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e passados quando absorvente vozeiro se fez ouvir, né? Se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos funcionários da Roma Antiga, carregando a simbólica faces no ombro, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas e lhes clareavam o caminho. Penetraram o átrio em passos ritmos e depois deles 7 andadores sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada traziam os juízes equidistantes. Esquisitamente. Tá vendo? Embelezados, ataviados são embelezados. Né? Eu acho que daí para frente tem mais a ver com a 3, não sei, que a 2 já ficou para trás, né? Sim. A resposta. Ele pergunta quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer papel de carrasco. Já começa a 3. Na realidade, ele descreve aí todo o ambiente lá, né? Isso. Os juízes e tal. E os trazidos naquelas... que ele chama aqui, diz machadinha ou faces. Machadinha. Machadinha. Esse faces era um instrumento que era utilizado, os chamados lictores da Roma Antiga, eram tipo o guarda-costas dos magistrados romanos no tempo da República. Sim. Então, eles, vamos dizer assim, fazia parte da pompa, né? Então, quando os magistrados saíam à rua, eles eram levados, né, em uma espécie de cadeira que era levado pelos escravos, e tinha os chamados lictores, eles carregavam no ombro um feixe de varas e uma machadinha. Era o chamado símbolo de autoridade dos magistrados romanos. Era um feixe de varas e uma machadinha, porque era justamente a pena que era aplicada aos infratores da lei naquela época, da Roma Antiga, ou era varadas em público, ou ele era machadado e era degolado. Entendeu? Decapitado. E perdia a cabeça, né? Ficava louco. Perdia a cabeça. Então, esse faces aqui, depois foi adotado pelo Mussolini. Por isso que o regime do Mussolini é chamado de fascista, porque ele pegou esse símbolo da Roma Antiga, o fasces, e utilizou como se fosse dele. Aí foi apelidado de regime fascista, né? O Papa Paulo VI, se eu não me engano, acho que usava não esse ritual exatamente, mas usava esse assento lá que era carregado por, né? Sim. Os papas, acho que até, se eu não me engano, até Paulo VI. O João Paulo I ainda os papas utilizaram isso. O Paulo VI, eu me lembro que eu nasci em 58, no 58 era o Papa Paulo VI, não era? Não, Paulo VI foi agora. Junto agora,
Acho que foi 2 papas antes do que está agora aí. Não, teve João Paulo. O Paulo VI foi antes do João Paulo I. Isso. Foi na década de 60, mais ou menos. Ele, eu acho que foi de 63 até 78, uma coisa assim. Uhum. Então, foi nessa fase que eu me lembro que aparecia na televisão, né? Eles carregados, eles sendo carregados. Sim. Até, se eu não me engano, até o Papa João Paulo I, ele ainda utilizava isso. E o João Paulo II, que parece que aboliu isso daí, porque é uma pompa assim meio ridícula, né? Sim. João Paulo II já é o polonês lá, né? Isso. O Paulo VI foi de 63 a 78, 15 anos. Isso mesmo. Isso. É isso mesmo. É o que eu me lembrava, era isso. 63 até 78. Você tinha sido mais agora. Eu tô ficando velho, caramba. Foi. Eu me lembro bem do Paulo VI, pô. Paulo VI, isso. Eu me lembro dele também. Eu nasci em 58, quer dizer, eu peguei ali. Bom, eu nasci em 68, então eu me lembro um pouco desse Papa Paulo VI, mas não muito. Quando ele morreu, eu tinha 10 anos. Sim. Ele é idolatrado lá em Portugal, na igreja de Fátima. Quando você entra para visitar lá a igreja antiga, tem uma área imensa para poder dar liberdade para os romeiros, né, para quem quiser andar por ali. Tem uma passarela que leva para a igreja nova, que é em forma arredondada, a igreja nova. Na entrada da igreja tem uma estátua do Paulo VI em tamanho natural, ele sentado num trono assim, com as vestes de papa. Uhum. E o pessoal bota várias coisas lá, faz orações, ele é idolatrado, ele é sim. Bastante... Eu até consegui pegar uma imagem aqui do Faces, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá, sim. Uhum. Então, aqui em cima, no lado, acima, no canto direito, é o magistrado. Isso. Ele está, no caso, a cavalo, e aí acompanhado pelos lictores, que são esses carregando o feixe de varas e a machadinha. Entendi. Então, o que ele viu foi isso aí. Mas esse parágrafo onde está a resposta da pergunta 2, é uma frase importante que a gente já viu várias vezes. Cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Sim. Porque ele questionou, mas, né? Por que motivo confere, né? Por que Deus deixa esses espíritos, né, fazer esse tipo de julgamento, se colocarem na condição de juiz, né? Uhum. Porque eles não são espíritos bons, eles são tirânicos. Como é que Deus deixa que essas pessoas façam julgamento dos outros, né? O que ele coloca aqui é assim: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Então, se a gente lembrar que Jesus, ele nunca julgou ninguém, toda a vida dele, sempre quando ele foi chamado a fazer qualquer espécie de julgamento, ele sempre mostrou que ele não estava ali na posição de julgar ninguém. Uhum. Tem até uma passagem no Evangelho que ele estava fazendo lá estava lá falando com o povo, aí teve um lá que levantou, meu irmão me trapaceou na minha herança, fala com ele lá, fala para ele me dar a minha parte na herança. E aí Jesus falou: olha, meu filho, quem diz que eu sou juiz ou sou partidor de herança aqui? Uhum. E ele ainda passou um sabão no rapaz, falou: quem for egoísta, apegado aos bens materiais, cuidado, hein, que vai se lascar. Então, ele aproveitou a deixa e já passou um sabão no rapaz.
Sem contar que o anjo de amor, ele ia relevar muita coisa, né? Ele ia ver e não ia fazer nada. Um espírito elevado ali não ia ter condição de julgar ninguém, porque não está na posição de julgar ninguém. Esses que estavam fazendo esse tipo de julgamento eram espíritos atrasados, então eles acham que eles podem julgar alguém. Né? Então, aí ele falou, olha, alguém que tenha uma moral elevada, que seja um espírito mais elevado, ele não vai ter... ele não vai se colocar na posição de julgador. Não tem como assumir esse papel aí, né? Sim. Você falou a passagem de Cristo aí, de que não sou juiz para determinar. Eu me lembrei de um lance, guardar as devidas proporções, mas o cara, quando é líder, ele tem resposta na ponta da língua para esse tipo de coisa, assim, né? Quando trabalhei na Itapemirim, tinha um coronel que era o vice-presidente da empresa, né? E um dia ele estava lá visitando a base, que ele ficava no Rio, a base era em Viracopos, aí chegou um cara perto dele, todo afobado, falou, coronel, que bom que o senhor está aqui, coronel. Sabe aquele portão ali que a gente usa para descer? O cara está querendo fechar aquele portão, a gente vai ter que dar a volta, o senhor não tem como resolver isso. Ele falou, amigo, portão não é comigo. O cara ficou assim, sabe? Ô, coronel, mas... portão não é comigo, não leva a mão não, mas... Eu não vou conseguir resolver esse problema de portão. Não, portão não. Aí você procura outro, porque... É um negócio complicado, porque você ter que decidir coisas da sua alçada já é difícil, imagina da dos outros. O cara está preocupado em expandir a empresa, comprar avião, contratar gente, o cara queria resolver uma coisa de portão, pô. Aí depois ele falou assim, pega aquela porra daquele cadeado, quebra e pronto, deixa o portão aberto. Eu vou resolver o problema de portão. Mas o cara chegou todo entusiasmado perto dele, sabe? Agora eu resolvo esse problema, agora. Aí ele murchou, sabe? Que nem aquele Pac-Man. É complicado. Bom. Aí vamos lá para a terceira questão, tem a letra A e B. As duas são muito pertinho, né? A gente já analisa as duas letras A e B de uma vez, né? Pode ser. Aí ele coloca assim, comente as seguintes frases. Letra A, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Aí a letra B, quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou por meio da palavra envenenada. É isso aí, pô. Pode começar de onde o Leonardo parou. Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram de tudo idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Trono portátil. Trono, Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam os corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante faixa de luz. Os jogadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos, içados, e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Multidão. Isso aí. A turba é uma multidão, assim, brava, né? Não é uma multidão assim. Tambores variados rufaram como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo. Vai vendo. E uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos jogadores se levantou, dirigiu-se à massa aproximadamente nesses termos. Nem lágrimas, nem lamentos. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Essa casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar, para xingar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada.
E ele continua, né? Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes, aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme, perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes libertadas se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. E vai por aí, né? Então, resumindo isso aí, o plantou, colheu, né? Resumindo, é isso. Plantou, colheu. Olha lá. Hora da colheita. Eles não fazem nada. A gente não vai torturar ninguém, não vai provocar sofrimento em ninguém, a gente só vai separar, né, de acordo com o que vocês fizeram. Aquela energiazinha preta saindo. Hora da colheita, amigos. É triste, né? É triste. Aqui, você vê, ele coloca assim, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Ou seja, ali, cada um vai colher efetivamente aquilo que plantou. Sim. Só que assim, eles não eram os juízes mais isentos para esse tipo de coisa, né? Mas eles estavam ali exercendo o próprio livre-arbítrio de fazer esse tipo de trabalho. Agora, deixa eu entender, essa separação, essa segregação, né? Na verdade, não tinha muito que segregar, a energia era tão parecida ali que era só definir qual era o crime de cada um. Né? Eles seriam levados o quê? Para uma espécie de umbral, para uma região muito ruim, vamos dizer assim, para eles... A gente vai ver nos próximos capítulos aí alguns detalhes, né? Mas normalmente, assim, eles ficariam ali presos aos seus próprios, vamos dizer assim, os próprios remorsos, vamos dizer assim, né? A consciência é o inferno deles, né, na verdade. Sim. Acho legal achei legal é uma palavra horrorosa para isso aqui. A comparação que ele faz com a represa, né? A represa tá lá, a água tá quietinha, aqueles monstrinhos estão todos lá, microscópicos, aí vem a tempestade. É o que está acontecendo com a cabeça de cada um aí, na verdade, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Bate o remorso, bate o arrependimento. Nossa. Aqui ele coloca assim, quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organiza resistência para a colheita de espinhos. Então, ali eles não precisavam nem eles próprios fazer coisa alguma, porque é a própria consciência de cada um que acabava os punindo, né? O duro é que você sabe que tem gente que vive para fazer maldade, né? É impressionante, cara. Os caras, né? A gente pode se considerar uns anjinhos, porque você vê cada história que acontece aí que... Perto de uns caboquinhos que tem por aí, eu vou te contar, meu amigo. É impressionante, mas existe, né? Você não acredita, mas os caras são capazes de tudo, né? O cara usa aquele ditado, né? Se você não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar, né? Então, o cara quer mais que cada um se exploda. Pelo menos nós temos consciência disso, né? Nós temos consciência de que a maldade não leva a nada. E um dia, aqui mesmo, você pode começar a se arrepender, né, do que você fez. Se fizer uma coisa... na verdade, assim, eu penso que
quando a gente consegue ter consciência disso, quando está encarnado, já é um grande benefício. Porque depois que você desencarna, aí é mais complicado. Que aí você vai ter que voltar aqui para tentar um recomeço. Então, quando a gente consegue ter esse tipo de esclarecimento aqui, já é um meio caminho andado. Eu acredito que sim. Porque, veja bem, vamos supor que você tem uma vibração baixa, você é uma pessoa do mal, você vai para um ambiente igual ao seu. A partir do momento que você desencarna, você vai para um ambiente igual ao seu. Aqui, pelo menos, está todo mundo junto e misturado, ou seja, você tem a chance de encontrar pessoas boas que podem encaminhar a sua evolução. Eu penso assim, né, pelo que eu já vi até agora, a partir do momento que você estando lá, desencarnado, junto com os seus semelhantes ali, para sair daí. Aí, meu amigo, como diz o outro, né, você está no inferno, abraça o capeta. Então, se abraça ele, ou então, já pensou para sair? O aprendizado aqui, pelo menos, você pode procurar ajuda, não? O aprendizado você vai encontrar pessoas que te deem orientação, que vão te dar orientação, que a chance de melhoria aumentam, vamos dizer. Eu vejo assim, né? Sei lá. O aprendizado nosso é aqui, né? Lá desencarnado a gente pode estudar, a gente pode, mas o que a gente vai aplicar na prática é aqui. Né? Então tem mais chance, né? Uma vez eu li um negócio que eu achei muito estranho. O cara diz assim: ninguém nasce mal. É verdade isso, será? A pessoa já nasce com aquela índole. Eu acredito que nasce assim. Então, o meio ambiente que faz a pessoa ficar mal. Então, essa é a tese do Rousseau, né? Que é um filósofo suíço. Ele tem aquela frase famosa que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, é porque eles desconhecem o princípio da reencarnação. Então, a gente traz todo o nosso acervo de experiência do passado. Então, você muitas vezes vê uma criança, já desde criança, você já vê uma criança que faz maldade pra caramba. Então, o que é aquilo lá? É um espírito que é ruim, né? Ele veio ali novamente para um aprendizado, mas ele ainda é um espírito ainda muito atrasado, né? Então, mas justamente aí, eu acho que aí ele vai, porque, como dizia meu pai, semelhante atrai semelhante. Você vai procurar a turma dele. Né? A turma dele é do mal, então eu tô no meu lugar aqui, essa turma do mal, tô junto, tamo junto. Misturar, estamos juntos aqui, né? Então, estamos na nossa. Estamos no nosso estado vibratório de maldade, vamos dizer. Né? Aí tomo porrada daqui, porrada dali, dor e caça. Entendeu? Alguns devem alinhar, outros. Sei lá. É que alguns, vamos dizer assim, alguns não conseguem romper essa vamos dizer assim, essa atração magnética que eles veem. E não consegue romper isso, então cai nos mesmos erros do passado. Continua errando isso, tomando paulada e continua no erro, e papai, é a velha história, não vai pelo amor, então toma a dor, amigão. Aí, muitas vezes, a reencarnação é uma forma que ele encontra de tentar mudar o rumo das coisas, mas muitas vezes o espírito ele acaba caindo novamente nos mesmos erros. Isso faz parte do Eu acredito que sim. Da nossa natureza atrasada ainda, né? Eu acredito que sim. Que eu acho. 8,5. Eu acho que realmente que essa história de semelhante atrás semelhante é uma coisa muito forte, eu acredito. Uma coisa que eu penso é o seguinte: então você pode classificar, ou você usa o termo evoluído, mais evoluído e menos evoluído, ou espíritos fortes, espíritos fracos. E digo por quê? Muitas vezes a criança nasce num ambiente que é todo propício a ela virar com licença da palavra, um capeta, né? Porque ela está cercada só de pessoas ruins, com vibrações ruins, com atitudes ruins, e ele consegue sobressair daquilo ali e ser uma pessoa fantástica no futuro, e na conta das experiências que ele viveu. Nossa, mas tem exemplos, um exemplo disso, cara. Um exemplo disso, tem aqueles liderando falcões, aí você já ouviu falar nesse grupo? É do Rio, acho que é do Rio.
o moleque lá, ele tem, acho que hoje está com, acho que não tem 30 anos, ele lidera um grupo, cara, de apoio aí nas favelas, ele faz um trabalho gigantesco aí, você procura na internet, pra você ver, Liderando Falcões, uma coisa assim, o moleque não tem, nasceu na favela, o pai traficante, ele era abraçado, no meio, na hora do tiroteio, a mãe dele abraçava ele assim, abaixa a cabeça, meu filho, e bala para todo lado. Eu falei, ele tinha todo o ambiente para ser uma pessoa, vamos entrar nessa turma aí, quero fazer parte disso aí também. Mas o cara é um espírito tão nobre, um discernimento tão apurado, cara. Hoje ele lidera um grupo gigantesco. Ele mostrou um trabalho de viabilidade financeira na favela, cara. Um trabalho de viabilidade financeira, propondo trabalho para os favelados, para o pessoal da favela, escola, financiamento. Ele esteve lá fora, nos Estados Unidos, apresentando esse projeto para tentar ganhar dinheiro e levantar um dinheiro para poder fazer um investimento e trazer coisas boas para a favela. Quer dizer, o cara é um espírito do bem, cara. Ele teve no Roda Viva uma vez. Teve no Roda Viva e tal, pessoal. Ele não tem 30 anos. Não tem 30 anos. Veio do zero, favela, pau comendo, bala para todo lado, a mãe abraçando, abaixa aí, abaixa a cabeça, que bala para lá, bala para cá. O pai traficante, tudo. Hoje o moleque é um exemplo. É moleque, não tem 30 anos. Ou seja, uma criatura dessa, o cara é o íntimo dele, é uma pessoa boa, ele tinha todo um ambiente propício para o mal, e no entanto ele, pulou fora. A organização chama-se Gerando Falcões. Gerando Falcões, isso, Gerando Falcões. O moleque é impressionante. Você vê ele no Roda Viva, nossa, mas a sinceridade dele é tão grande que, ele aprendeu inglês para poder tentar ir lá fora e trazer um dinheiro para poder financiar projetos na favela. Nossa, impressionante, cara. Eu fiquei... Algumas pessoas nascem nesse ambiente com o intuito justamente de fazer com que haja alguma melhoria para as pessoas que moram nesses locais, né? Às vezes são pessoas que têm essa mesma natureza e conseguem despertar. Outras são mais como assim, um missionário, uma espécie de missão mesmo. Ele vai lá para tentar ajudar as pessoas que estão ali naquela situação. Isso, e pelo que ele fala, acho que a mãe dele teve uma influência muito grande na vida, porque a mãe não tinha essa tendência que o pai teve. Então, acho que a mãe foi um ponto de apoio dele, que realmente fez com que alavancasse essa bondade espiritual que ele tem, né? Sempre a mãe, né? Sempre a mãe, né? E ele realmente aproveitou isso e decolou, cara. Procura na internet para você ver. Ele tem vários projetos muito interessantes, cara, para a favela, para favelado. Eu acho que a gente pode admitir que são dois casos, né? Tem aquele espírito que nasce fraco e não está evoluído ainda, já nasce num ambiente ruim, ele vai ser ruim, acabou, e não vai aproveitar essa oportunidade. E outros que são espíritos mais evoluídos que vêm com a missão, como disse o Cláudio, né? Independente da veia que ele pega, ele veio para até mesmo, de repente, do pai e da mãe, né? De repente o pai e a mãe não prestam, mas ele em si é uma criatura do bem e que ele se desenvolve. A partir do momento que ele toma consciência, ele fala, não, peraí, tá alguma coisa errada aqui, meu amigo, não é esse caminho. Tem, por exemplo, espíritos que colocam, vamos dizer assim, no seu plano reencarnatório, ele tem, por exemplo, uma tendência a ser ladrão. Ele pede para nascer no meio onde tem ladrões, porque se ele conseguir resistir e conseguir passar por essa prova, ele definitivamente consegue, né, mais mérito com isso. Porque aí ele vai, vamos dizer assim, envolvido por todo aquele ambiente que o puxaria para a delinquência, ele consegue resistir. E é assim que ele consegue adquirir a resistência a coisas erradas. Exatamente. Né? Ele aproveita a oportunidade, né? Sim.
E tem também o caso oposto, né? O cara nasce cercado de pessoas boas, numa família maravilhosa e vira um delinquente. O oposto também existe. E vira um cara que não tem nenhum escrúpulo, enfim, ele teve as chances de poder se transformar numa pessoa melhor, daí também não aproveitou. Daí o pai e a mãe, o pai pergunta para a mãe, onde é que foi que nós erramos? Onde é que nós erramos? Essas pessoas que nascem, vamos dizer assim, putz, no berço de ouro e descamba para as coisas erradas, vai ser aquele espírito que ao chegar no plano espiritual vai mostrar para ele o quê? Olha, você pediu para nascer de uma família abastada, em condições financeiras muito boas, porque na anterior você disse que nasceu numa favela, nasceu na pobreza e não conseguiu fazer. Então agora você adquiriu a oportunidade de nascer numa vida financeiramente melhor para você aproveitar como você mesmo disse que poderia aproveitar. E aí, você não aproveitou. Então vai ser cobrado dele. Foi, olha, foi te dada a oportunidade, por que você não aproveitou? Sim. Então, muitas vezes, a pessoa pede as circunstâncias da encarnação como acha que é melhor para o seu desenvolvimento. Só que chegando aqui na carne, a pessoa muitas vezes se deixa levar por suas tendências ainda atrasadas. E a pessoa não consegue resistir. E acaba incidindo nos mesmos erros de sempre. Infelizmente, é o que acontece. É a nossa natureza, atrasada ainda. É o que a gente vê todo dia e toda hora, né, cara? Toda dificuldade é uma oportunidade. Fiquemos espertos. Com certeza. E aí, na sequência aí, eu achei interessante que o orador lá que estava falando tudo isso, ele deu uma pausa, né? Uhum. E aí ele faz uma observação, né? Que pelo visto o André Luiz faz uma observação, né? Que o juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Sim. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Ou seja, ele não mostrava nenhuma compaixão para ajudar as pessoas a sair do atoleiro em que elas estavam. Ele afundava mais ainda a pessoa. E ainda justificava, né? Eu estou aqui, mas não sou eu que estou fazendo ser mal, não. Eu não sou eu que sou mal, não. Você que foi. No finalzinho aqui ele fala, né? Quem nos acusa de crueldade não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós se não um rebotalho humano, né? Quer dizer, o rastro, né? O resto lá. Sim. Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Nesse momento convulsivo, o choro invadiu muitos, gritos atormentados, etc. Que ele desperta na consciência de cada um, né? O que cada um fez, né? É basicamente isso que eles fazem, né? É o que a gente prega que não se deve fazer de jeito nenhum, né? Aqui, né? Você vê a pessoa na M lá, você vai e ajuda. Mano, não vai estar lá porque ele pediu, não. Não tem nada com isso. Aqui depois ainda um grupo lá pede perdão, né? Aí o jogador bradou colérico: perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Então as pessoas estavam lá numa situação já terrível, né? E ele mostrava, ele punha mais ainda o dedo na ferida, vamos dizer assim, né? Aí ele chama uma mulher lá, né? Confesse. Aí a mulher fala, né? Matei 4 filhinhos inocentes e tenros. Combinei o assassínio de meu intolerável esposo. Ou seja, ela matou o marido e mais 4 filhos ainda. Exatamente. Aí o magistrado fala, né? Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Ou seja, a mulher não era flor que se cheirasse, né? Aí ele fala, ó, vamos ter compaixão de uma coisa dessa?
Como? Tem um trechinho lá atrás que o André Luiz se ajoelha, né? Como se estivesse pedindo piedade lá pelos outros. Foi. Ele se deixa levar, né, pela multidão, e aí ele também se lembra, né, que ele também andou fazendo bastante besteira. Aí coloca assim, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar. Aí ele fala, né, a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Aí a influência mental dele foi tão grande nela que ela começa a adquirir a aparência de fato de um lobo. Isso aí. Aí coloca assim, via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Aí a questão número 4, né, o que o orientador explica sobre o remorso. Olha o remorso aí, ó. Vai, Anel. Taca fogo. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha pela qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos abre a vida mental, nos choques de remorso das nossas próprias emissões. E acentuando de modo singular, a voz quase imperceptível acrescentou: temos aqui agentes dos fenômenos de licantropia, inextricáveis. Inextricáveis, é isso? É inexplicável, né? É uma ideia fixa na qual o doente acredita ser formado em lobo ou em um outro animal selvagem, né? Sim. Então, temos aqui essa gênese desse fenômeno, ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se um animal durante 7 anos. Hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e maus, tornando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Isso aí. Até aqui, né? Então, ele pergunta, né, o que ele fala sobre o remorso. O remorso transforma sua consciência no inferno. Né? Você lembra das coisas que fez, né? O remorso, vamos dizer assim, você se arrepende, né, daquilo que você fez e o remorso acaba sendo como se fosse um martelo te martelando a cabeça o tempo inteiro. Então você percebe que fez a coisa errada e se sente impotente para conseguir consertar. Então você fica naquela de ficar se culpando o tempo inteiro. E aí é o que ele coloca aqui, né? Que é uma brecha através do qual o credor se insinua cobrando pagamento. Então, aliado à sua própria consciência te martelando, aí vem vamos dizer assim, a sua vítima, né? Que aí ajuda a martelar mais ainda em você, né? E aí, se você não conta com uma ajuda para você procurar se recuperar, você fica à mercê dos cobradores, né? E eu entendo que é uma bênção somente pelo fato de que você pode rever o seu erro, né? Não repetir o erro. O remorso pode levar você a isso aí. Sim. Mas ele, na verdade, é terrível. Ele faz muito mal a você, muito mais mal do que bem, né? Porque é um fato que você participou. E muitas vezes a pessoa tem remorso, uma coisa que nem fez diretamente. Outro dia eu vi um filme que a menina tirou a carteira de motorista e o pai chamou ela para ir não sei aonde, tomar um sorvete na quadra lá da casa onde eles moravam, né? Um filme americano. E nesse trajeto,
coisa de 500 metros, só para ela dirigir, que ela tinha tirado a carteira, teve um acidente e o pai morreu. E ela ficou a vida inteira achando que ela tinha sido culpada pela morte do pai, carregando aquele remorso ali. Isso aí. Ela dizia, eu vi meu pai dar o último suspiro. Mas, na verdade, ele chamou ela para dar a volta. E aí uma psicóloga, querendo reverter o processo, acabou conseguindo. Ela dizia, o seu pai chamou você, convidou você para dirigir. Não foi você que se apresentou para isso, né? Aí ela foi aos poucos conseguindo contornar isso, mas é terrível, né? Então... Deve ser. Ela se sentiu culpada por um ocorrido que, vamos dizer assim, foi um acidente, não foi algo provocado, né? Então, mas muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Sim. No caso aí, como foi um acidente, ela não tinha exatamente um cobrador, né? O cobrador era a própria consciência dela que se achava culpada, né? Mas aí é aquele negócio, ele coloca assim, o remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através do qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade, ou seja, endurece a sensibilidade, né, durante um tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Então, aí, fica um tempo nesse remorso, que a pessoa fica se remoendo, se batendo, mas chega um momento que a pessoa desperta e percebe que ela pode ter uma nova oportunidade, né? Isso. E aí você consegue, vamos dizer assim, recuperar alguma coisa, né? Mas para a pessoa tentar uma nova oportunidade, primeiro é o arrependimento, né? Eu estou lembrando de uma das lições anteriores desse livro mesmo, que aquele cara mata o sobrinho para ficar com dinheiro, para dar uma vida melhor para a família. O remorso começa a corroer ele, né? Começa a cobrar ele. Sim. Aí ele tenta um monte de ações, né? Assim, ações mais voltadas para o bem, para tentar sufocar aquela falta que ele tinha cometido no ano passado. Não, você lembra que o sobrinho, ele virou um espírito muito revoltado e atraiu quatro espíritos que ficavam com ele. E qual foi a reencarnação, né? A mulher encarnou e teve 4 filhos. Para cuidar daqueles anjinhos ali, né? Que tinham... Sim. Rapaz. E eu achei interessante aqui que ele relembra, né, o fato lá no Antigo Testamento, né, que o Nabucodonosor, ele passou durante um tempo, né, acho que 7 anos, uma coisa assim, que ele viveu como um animal no meio da mata, né. Durante 7 anos. E aí, hoje, os que estudam esses fenômenos entendem que o Nabucodonosor sofreu é justamente esse processo de licantropia. Ele é uma doença mental, né, na qual a pessoa acha que é um animal, né, no caso, um lobo. Licantropia. Então, entende-se que o mal que o Nabucodonosor sofreu foi justamente isso, foi a licantropia. Aí vem a quinta questão, né? O orientador explica a André que nada acontece em nossas vidas que não seja do nosso merecimento. Tudo se resume na sintonia onde colocamos o pensamento. Aí se nos desenvolverá a própria vida, comente. Que aí é na sequência, né? Quando ele pergunta, exatamente, né? Essa irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Notando que é feliz prosseguir, aguardando estranhos caracteres, né? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Aquela história que a gente pensa aqui não pode pensar, né? Tem que ter misericórdia. Lá eles não tinham. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo
e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Ou seja, você virar a chave, né? Sair daquela interferência, aquela influência lá do... E aceitar a ajuda daqueles que estão ali para te ajudar, que tem sempre, né? Pelo que ele fala aqui. Pelo que ele coloca aqui, ela ainda não estava no ponto de ser ajudada. Uhum. A condição a condição mental dela ainda era impermeável à ajuda dos chamados benfeitores aqui, né? Então, ela iria ficar ainda um bom tempo nessa situação até ela, como você falou, virar a chave. Aí ela começa a mudar, mas enquanto isso não acontece, que é algo que depende dela própria, os benfeitores podem ajudar, mas quem tem que tomar a iniciativa é ela. Enquanto ela não tomasse a iniciativa, ela ficaria nessa situação aí. E lá em cima é muito difícil, né? Lá você não está numa situação dessa mulher, por exemplo, como é que você vai orar e vigiar? Você não tem nem, você fica desesperado com o que pode acontecer com você, né? Então, como o Cláudio falou, é aqui, né? Aqui que você tem que procurar ser uma pessoa do bem, né? Porque lá em cima, as pessoas podem rezar para você, mas você, como é que você vai fazer algum tipo de súplica, né? Então, mas é que tá. Não, mas existe, mesmo lá, eu não sei, né? Pelo que a gente tem disso agora, não existe, por exemplo, dentro do próprio umbral, onde as pessoas estão ali, numa fase de sofrimento, de pagamento, etc., não existe o grupo de resgate? Sim. Você tem que sintonizar com ele. Ou seja, esses espíritos, mesmo os maus, né, que por um despertar de consciência se manifestam ou fazem com que os seus perispíritos se tornem mais luminosos de forma sincera, porque lá não dá para usar máscara. Sim. Então, acho que a mudança, a partir do momento que a mudança existe, ela é visível e é sincera, porque aqui a gente pode se fazer passar por bonzinho, né? Usar máscara, as pessoas acreditarem em você, mas no fundo você é lobo em pele de cordeiro. Né? É como disse o Cláudio. Lá você é translúcido. Você tem que querer, né? Você tem que querer mas ajuda. Justamente, esse querer é um querer sincero que vem de dentro e que existe essa chance de melhoria. Então, eu acho que mesmo lá, agora, como isso é feito... Lembra do André Luiz, quando ele foi resgatado? Isso, justamente. Você rezou um credo, mas eu rezei tanto. Tá bom. Um Pai Nosso, mas você rezou o Pai Nosso. Para aprender Luiz, né, as experiências dele e tal. E existem os grupos de salvamento, os grupos de resgate, né, lá, que fazem essa ronda, vamos dizer, né, dentro desses ambientes, para tentar resgatar alguém. E deve-se conseguir realmente alguém, né? Vamos botar uma pimenta nisso aí. Da mesma maneira como você emana energias horrorosas, né? Quando você está com maus pensamentos, você também vai emanar algum tipo de energia quando você está querendo ajuda, né? Quando você faz isso, os grupos de resgate não percebem, assim como os juízes percebem a energia ruim, esses grupos de resgate percebem a energia boa. E eles não têm uma certa influência também sobre a pessoa nesse momento? Ajudar ela a sair dali? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Tanto é que as pessoas são resgatadas por esses espíritos bons que vão lá nessas ondas para poder e consegue trazer gente, né? Mas de qualquer maneira você tem que querer, Leonel. Tem que querer. Você tem que querer. Sim, mas... Se você não virar a chave, se você não mudar seu pensamento, ninguém vai perceber. O querer é de dentro para fora. Né? Mas o grupo de resgate vai olhar e vai dizer, não, aquele cara já está com energia preta lá, deixa ele, vamos olhar na ponta ali. Ué. Cara, o cara tá todo escuro ali, ó, sei lá que cor, mas enfim, o cara não identifica, então passa batido, ele não tá pronto ainda, filho. Isso ainda não tá pronto. Vamos ver aquele cara ali tá brilhando mal, ou seja, é nítido se ele tá brilhando porque existe alguma coisa sincera.
Esse é o ponto, né? Essa sinceridade. Os grupos que vão resgatar alguém, eles sempre já vão, vamos dizer assim, com o endereço certo. Eles não chegam ali, ó, vamos ver aí, vamos ver, não sei. Eles já vão com o endereço certo. Então, eles só conseguem resgatar alguém, a gente viu isso, é só ver lá no início do Nosso Lar. O André Luiz, ele só foi resgatado porque ele se arrependeu e fez uma prece de fato de coração. Ele estava de fato arrependido. Isso muda, vamos dizer assim, a digital que ele mostrava. Então, aí ele mostrou que ele estava em condições de ser resgatado. Os demais que ainda não estavam arrependidos, não se mostravam maleáveis para receber auxílio, ficaram, porque não adianta você ir lá e resgatar uma pessoa que vai só provocar tumulto nos outros locais. Então, a gente sabe que o nosso perispírito, a nossa condição espiritual é conforme o que a gente está pensando, conforme a nossa moral. Então, aqueles que demonstram de fato arrependimento, isso é visível para os espíritos superiores, eles percebem. Vamos dizer assim, uma espécie de iluminação diferente. Então, é como se fosse uma digital. Eles percebem quem de fato tem condições de ser resgatado, aqueles que não. A gente pode até lembrar nesse mesmo livro, algumas lições atrás, que eles passando para ir fazer alguma coisa de bom, o André começou devagar, vendo pessoas sofrendo, e o instrutor falou para ele, não perca tempo com isso, vamos. Aqui não é o nosso lugar ainda, não vamos em frente. Mas ele ficava sensibilizado, né, com aquelas pessoas todas sofrendo ali, mas o próprio instrutor já dava para ele a informação de que, isso aí... E o mais legal, aquilo que eu sempre falo, né, aquilo que eu sempre falo aqui, que o Espiritismo ensina, que existe a esperança. Ou seja, existe, mesmo aquele espírito, por pior que seja, algum dia ele pode brilhar, certo? Ele vai ter a chance, ao Deus, o plano espiritual, o universo vai dar uma chance para ele. Eu filho, você quer mais uma chance? A gente pode te dar, vamos ver como é que você acha. Toma aí, ó. Agora aqui a gente não sai para resgatar ninguém não, viu? Quando passar aqui ver, vai lá e ajuda. O cara tá bêbado lá na sarjeta lá, pô, não vai virar as costas para ele. Não, eu vou procurar um que esteja limpinho. Que aqui, quando a gente é encarnado, o nosso trabalho é diferente de lá, né? Então, aqui, a nossa obrigação é sempre auxiliar quem estiver disposto a ser auxiliado também. Também, né? Mas é um pouco diferente do de lá, né? Mas faça o mínimo, né? Pelo menos, você está com fome, amigo? Você vai continuar bebendo, eu não vou impedir isso. Mas você quer comer alguma coisa? Quero. Então tá aqui, pronto. É o caso do pessoal da sopa, né? Que vai dar roupa pro morador de rua. Não interessa quem é o cara. Ele tá lá na rua, tá com fome, vai tomar a sopa. Se quiser, óbvio. Aí depois eles ficam ali esperando, né? Aí aparece 3 entidades lá que começam a dar uma inspeção nos grupos, né? Aí teve uns lá que reclamam. Aí um dos 3 magistrados lá tinha uma espécie de varinha mágica, né? E ele conseguia enxergar todo mundo, quem tinha feito o quê, né? Isso. Aí eles chegam... Eles chegam aqui na... Mais de balde, não. Eles vão verificando os grupos, né? E aí... Grupo de 14, grupo de 8. Aí teve um aqui que falou que eu achei interessante, ele coloca assim... Justiça, fui homem de pensamento e de letras, entre criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Aí teve um segundo lá que
Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me. Né? Aí o cara fala assim: clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. Então, não é, né? o avaro não é só aquele que ajunta dinheiro e não beneficia ninguém. É aquele que ajunta conhecimento também e não beneficia ninguém. Uhum. Olha só a situação. Você guarda só para si, né? Esse é um trechinho que eu achei interessante. E os caras impassíveis, né? Essa casa é de justiça em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. Sim. Estavam ali serenos, sem se comover com o drama de ninguém. Pode gritar, isso aí. Aí vem a sexta questão, né? O que acontece com aqueles que inventam moléstias físicas a fim de fugir da responsabilidade do trabalho benéfico e salvador? Ele começa um pouquinho antes aí, né? Que ele fala... Auscultava uma formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca de observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas alientou-se e exclamou, estadeando enorme fúria: que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca atraí as obrigações sociais, fui correto e digno e, não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com acento colérico, aduzia aflito: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniaste vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos de enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga do trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistar de repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendíeis. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtiveste o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolveste senão dormir e conversar sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. O cara fez por ele mesmo, né, as coisas erradas. O cara arrumava desculpa para não trabalhar, né? Exatamente. Com certeza ele deve ter sido aposentado por invalidez do INSS. É bem provável. E aí ele ficou 40 anos recebendo do INSS sem trabalhar e sem estar de fato doente. Pois é, né? Empenhastes amigos, subornastes consciências. O infeliz não teve forças para tréplicas, submeteu-se a lágrimas, à argumentação ouvida e retornou ao lugar que lhe competia. Pergunta aí, né? O que acontece com os que inventam doença? Aí, não, sai da cama, hein, pô. Agora de comprar testado não dá certo, não. Aqui o que ele coloca a gente muitas vezes vê no mundo que a gente está vivendo hoje. Tem de monte. Pessoas inventam doenças para... Simula um monte de doença e busca aposentadoria no INSS. Eu tive recentemente aí um caso de uma pessoa conhecida aí que tentou, a pessoa era jovem, a pessoa tinha 20 e poucos anos, queria aposentadoria por invalidez. A pessoa não tinha nada. Pelo que eu sei, a pessoa, felizmente, para nós, a pessoa não conseguiu. Mas um absurdo, a pessoa com 20 e poucos anos queria aposentar por invalidez, se mal trabalhou na vida, mal contribuiu. O que ele coloca aqui é simples. A gente
tá na sociedade é para colaborar com a sociedade. Você tem que produzir para poder fazer com que aqueles que de fato não conseguem trabalhar possam sobreviver. Agora, você fingir que é doente para ficar 40 anos recebendo aposentadoria sem ter contribuído com isso, não deixa de ser um grande egoísmo. Sim. Porque você está querendo para si aquilo que você não produziu. Sim. Né? É. E aí tem mais um caso aí interessante, né? Uma mulher reclamando, pô. E aí ele diz, bom, por que tamanha humilhação? Eu queria um pronto copioso, fui dono de uma casa, me encheu de trabalho, voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu status social, e arrebanham-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são essas que impõem a mim, damas de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise soluço e embargou-lhe a voz, o selecionador, no entanto, dentro de uma calma, que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços, quer dizer, sem dar meia volta, né? Na cara, né? Estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Será que eles se enganam? Acho que não. Consultai a própria consciência. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? O teor vibratório asseverava que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram. Ao nosso lado, aplicou o instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou com os auxiliares, para os auxiliares, definindo-nos a posição. Entidades neutras. E que soam-nos com penetrante fulguração no olhar, como se nos surpreendesse o mundo. Daqui ele já vai para o outro lado, né? Mas a mulher reclamou tanto. A mulher reclamou, protestou que ela era de ilibada moral e bons costumes, né? E o examinador mostrou na cara que ela não era tudo isso que ela estava falando, não. Você está falando uma coisa e fez outra, então... Esse é o ponto. Não dá para mentir. Lá não dá para você fingir, não. Lá tem fingimento. Esse é o ponto. Não tem fingimento, não tem mentira. A diferença aqui é que entre espíritos elevados, você não precisa de instrumentos para isso. Ele não era um espírito elevado. Então ele precisava de um instrumento, que era um instrumento que o André Luiz citou, que eles portavam. Tinha um dos três, um que era, acho que o maior, né, de todos, portava tipo uma varinha. Com esse instrumento é que ele via na consciência das pessoas o que se passava. Então ninguém conseguiria mentir para ele. Mas ele precisava desse instrumento. Entre espíritos elevados, ninguém precisa de instrumento próprio. Própria moral do espírito é capaz de enxergar na sua consciência aquilo que se passa, né? O André pergunta, né? Por que nós somos neutros? Porque aí ele passa pelos três, né? Porque era o Gúbio, o André Luiz... O Gregório, né? E o outro rapaz lá. O Gregório era o chefão lá. O chefão, tá. Era o outro rapaz lá, não estou me lembrando do nome dele agora. Mas eram três, né? Aí ele passa entre os três, né? Com o instrumento e ele não consegue identificar nada, né? Nada, vamos dizer assim, desabonador, né? Aí ele fala que são entidades neutras, né? Aí ele até pergunta, né? Que aparelho vem a ser esse? Indagou Eloy, tá aqui, ó. Captador de ondas. Era o Google, o André Luiz e o Eloy. Aí ele fala aqui, né, que é um captador de ondas mentais. E aí ele coloca assim, a seleção individual exigiria longas horas. E aí ele coloca assim que as autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Então, esse aparelhinho, tipo assim, ele mostrava as cores emanadas por cada um, e aí eles percebiam quem realmente tinha culpa no cartório e quem não tinha, né?
Exatamente. Aí ele pergunta, né, por que não os considerou neutros, né? O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera, ou seja, uma esfera um pouco mais elevada daquilo que eles estavam. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Então, esse aparelhinho não conseguia enxergar além daquela zona ainda bastante pesada que eles estavam, né? Aí vem a 7ª questão, né? O que o instrutor diz quando André pergunta o porquê se falava naquela casa em nome do governo do mundo? Vai lá, não. O instrutor endereçou-me o expressivo gesto e ajuntou: André, não se esqueça de que nos encontramos no plano de matéria, tanto quanto densa, e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvidais a palavra evolução, e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quantas vezes no campo físico notamos as sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma impotência no culto extremo em que se havia iniciado, e sobre a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Acabou. O governo do mundo é isso, né? Esse é o governo do mundo, ou seja, estava num plano muito próximo ao nosso, né? Maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Em nome de Alá, vai lá, explode. Nós evitamos a palavra evolução, recorda os maiores crimes das civilizações terrestres que foram cometidos em nome da divindade. Ali não era diferente do que a gente vê aqui no nosso mundo material, né? Sim. As pessoas sempre estão invocando, vamos dizer assim, algo superior para justificar suas próprias crueldades, né? Isso. Então a gente vê no próprio Antigo Testamento, Deus mandou os hebreus entrarem na Terra Prometida e passar a fio de espada todos os cananeus, né? Eles fizeram isso e tinham que justificar de alguma forma. Qual foi a forma? Foi Deus que mandou. Matar em nome de Deus. Deus mandaria fazer um negócio desse? É um absurdo se a gente acreditar que isso possa ter partido do Criador de todo o universo. Ele cria as suas criaturas e depois manda matar? Não tem sentido. Então, o que é? Nós temos que invocar um poder superior para justificar o que nós estamos fazendo de errado. Uhum. Isso vem até hoje, hein? Em nome de Allah! Em nome de Deus. Exatamente. É isso aí, então. É para refletir. Encerramos para hoje.